Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Candidato, não faz muito tempo, numa palestra na SIC de Caxias do Sul, o senhor falou que o governo deveria vender tudo. Mais recentemente, na eleição, diz que não vai privatizar o banco, o Banrisul. Pois bem, qual é o modelo de governança que o senhor propõe para o banco e como é que pretende usar o dinheiro que, segundo o senhor, está parado na tesouraria do banco, como o senhor falou já por 2 vezes no primeiro turno dessa eleição? Boa noite à Band, boa noite aos telespectadores que estão nos acompanhando, aos ouvintes, aos gaúchos e às gaúchas. É uma alegria estar aqui nesses 53 anos, ou seja, parabéns a toda a família Bandeirantes. Primeiro, lembrar que as coisas têm contexto. Quando a gente tira do contexto, a gente cria situações que fogem da realidade. Naquela palestra, eu falava das 600 estatais que o governo federal tinha e tem, algumas ainda. E naquela época, nós herdávamos do governo do PT o Brasil em frangalhos. Todas as estatais davam prejuízos. Por exemplo, a Caixa Federal e o Banco do Brasil. Pela governança que nós estabelecemos, e aí tu me dás uma ótima oportunidade de dizer que a Casa Civil, falava hoje com o ministro Augusto Nardes, do Rio Grande do Sul, vai ser o centro de governo, ou seja, ela vai ter padrão da OCDE. Os 36 melhores países do mundo usam esse tipo de metodologia. E é o que nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem metas para cumprir, é acompanhado pela sociedade, transparência absoluta, mas tem que ter eficiência. O governo tem que ser ágil, eficiente e transformador. Por essa razão, o que nós fizemos no governo do Brasil permitiu, por exemplo, que o PIB brasileiro crescesse 4% e o PIB do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, pelas escolhas que o senhor fez e pelas coisas que o senhor não fez, o PIB do Rio Grande do Sul caiu 7,2%. Essa é a diferença. A experiência que nós acumulamos ao longo de 30 anos de vida pública, os 5 ministérios que exerci no governo do presidente Bolsonaro, nos prepararam para poder fazer a grande transformação do Rio Grande, sempre baseado na verdade, na humildade e na concepção de servir os gaúchos e as gaúchas. O candidato não respondeu sobre o modelo de governança do Banrisul e nem respondeu sobre o suposto dinheiro parado, que ele diz que tanto que vai botar a mão naquele dinheiro para usar. Fica falando do Brasil e fala muito sobre ter sido ministro em 5 ministérios em 3 anos. Ficou pipocando em ministérios, não conseguiu parar em nenhum porque não deu certo. Um ministro pipoqueiro, um ministro que ficou pipocando. Os bons ministros ficaram 3 anos e 3 meses nos seus ministérios. Não foi o caso dele, não teve bom desempenho. E agora, quando fala sobre o Banrisul, 2 falas muito preocupantes que ele faz. Ele diz que vai ser um governador dentro do banco, o que fere a governança do banco. Coloca risco na administração do banco de interferência política. E interferência política já quebrou bancos públicos no Brasil no passado. Ele fala das reservas do banco, os 46 bilhões que estão parados, segundo ele, na tesouraria, são as reservas do banco, aplicadas em títulos do Tesouro, que dão garantia de solidez e de liquidez se algum depositante, ou se depositantes quiserem que o banco devolva o dinheiro. Porque o dinheiro não é do banco ou do governo, o dinheiro é dos depositantes. Então, a liquidez, a solvência, a capacidade do banco depende dessa segurança. O banco precisa estar forte. Nós não vamos privatizar o banco no nosso próximo governo, mas nós precisamos ter o banco sólido para não quebrar. O meu adversário propõe quebrar o banco ao ser um governador dentro do banco. Primeiro, mais uma vez, nós verificamos aqui, em poucos minutos, um conjunto de mentiras elaboradas por um homem que, lamentavelmente, a verdade para ele não é algo relevante nem importante. É uma pena que o senhor minta tanto. O senhor se enrola nas suas mentiras. As missões que eu recebi do presidente Bolsonaro, o Brasil e o Rio Grande sabem que eu as cumpri com excelência. Seja na Casa Civil ou no Ministério da Cidadania, por exemplo, onde fiz o auxílio emergencial. Quando o senhor fechava tudo e decretos seus levavam a fome à mesa de 3 milhões de gaúchos, quem é que colocou os recursos lá para que os gaúchos pudessem comprar comida? Foi esse ministro aqui, ministro da Cidadania. No Ministério da Cidadania, senhor Eduardo, eu administrei um orçamento de 400 bilhões de reais. Esse orçamento
seria equivalente a 6 anos de governo aqui no Rio Grande do Sul. Mas o senhor só governou 3 anos e meio, o senhor renunciou aos gaúchos, esse é o seu problema. Mentir demais.